Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, vocês já devem estar acostumados comigo. E agora numa nova, né, postura, onde eu estou gravando alguns vídeos mais voltados para o magistério. E para minha surpresa, eu sinceramente, eu confesso que eu estou muito surpreso, porque era de se esperar que os meus vídeos de matemática, de resolução de questões de escola militares fossem muito mais visualizados do que propriamente essas conversas, que são conversas com pouca profundidade, com pouca técnica, né? Não há nenhuma estratégia de marketing, não há nenhum estudo aprofundado. E para minha surpresa, esses vídeos têm dado um retorno, né? Retorno que eu digo de visualizações, de interesses. Eu estou surpreso como professores recém-formados e mesmo professores antigos têm me auxiliado na participação desses vídeos. Ora comentando situações da minha profissão, a experiência que eu passei, ora falando sobre livros, mas nada de muito profundo, sem nenhuma pesquisa acadêmica, são apenas constatações de sala de aula. Tá? E o de hoje, eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu notei, tá? Algumas coisas que eu notei ao longo do meu exercício de docência e que acho que perdura, tá? Acho que essas coisas que eu vou falar são duradouras dentro do magistério. E no final eu vou contar uma experiência muito gratificante que eu tive no início da minha carreira e vou aproveitar para trazer essa experiência e mostrar como é que funciona, na minha visão, na minha ótica, na minha percepção, como é que funciona essa descontinuidade dessas políticas públicas. Então vejamos, vamos começar pelos mitos. Então, é uma tendência natural, né? Pode ser que alguns discordem, né? Isso é possível e saudável, né? Mas nós temos uma tendência natural, e aí eu me incluo também, quando nós ingressamos no serviço público, numa escola municipal, federal, estadual, e às vezes até mesmo na escola privada, nós nos referirmos a essa instituição de ensino como sendo nossa instituição de ensino, né? Isso é muito comum. A minha escola, né? Essa é a minha escola, olha, essa é a minha escola. Quer dizer, o professor, depois de um certo tempo, ele meio que é até natural. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, estou apenas dando depoimento do que eu percebo, do que eu percebi nos anos de docência. É como se inconscientemente ele assumisse aquela escola como se fosse de propriedade dele. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E às vezes até problemático. Às vezes até problemático. Então, isso é um dos mitos das escolas. É problemático em que medida? Que, dependendo da quantidade de anos que se passe, o professor ele se vê tão proprietário daquela instituição que, em cima de um discurso democrático, ele procura até interferir nas decisões dentro daquela escola. E às vezes as coisas se complicam muito mais
quando ele é obrigado, ele é requisitado a ir para uma outra escola. Eu não sei se a lei ainda é a mesma, que eu estou afastado, como eu sempre coloco. Mas, às vezes, há necessidade de uma escola a 2 quadras da casa dele, ou 3 quadras, e ele reluta em ir. Está faltando professor lá, mas ele reluta em ir dizendo, não, essa é minha escola. Tá? Essa é minha escola de origem. Sinceramente, eu nunca consegui compreender muito isso, né? E eu passei por várias instituições de ensino público. Eu sempre estive lotado naquela escola. De fato, era a minha escola de origem, tá? Mas isso não significava dizer que eu eventualmente não pudesse ser deslocado caso precisasse para uma outra escola. Então isso é uma das coisas que eu não consegui entender. Porque quando você faz prova, pelo menos, volto a frisar, tá? Quando você faz prova para o município, para o estado, né, para o governo federal. O governo federal, você pode até ser transferido de uma unidade federativa para outra, nada impede, tá? Então isso é um mito, eu acho que é um mito. Se eu estiver errado, por favor, certamente alguns professores vão contestar isso. Então, esse sentimento de posse, eu volto a dizer a vocês, é uma coisa natural, normal, né? Eu já passei por isso também, me referi assim também à minha escola, tal, mas é uma coisa que eu não vejo assim como uma coisa extremamente positiva, tá? Tem coisas positivas e coisas negativas, dependendo de cada ser humano, porque o ser humano é um ser complexo. Uma outra questão mitológica é a questão do professor estar sobrando. Aí fica por conta das direções, por conta dos órgãos governamentais. Eu nunca consegui entender isso, tá? Às vezes nós tínhamos 3 professores de matemática e a diretora dizia assim, mas espera aí, 3 professores só precisa 2, tem um sobrando. Pô, como se o professor fosse um artigo, né? Que você... tá sobrando aqui, ó. Eu posso te dar essa bala aqui porque está sobrando. Eu preciso de 2, eu tenho 3, vou te dar uma aqui. E eu achava isso de um mau gosto, sabe, assim, horrível. Por quê? Professor sobrar em escola, estou falando de matemática, mas tinha outras disciplinas. História, geografia, português, enfim, todas as disciplinas. Porque dentro de uma escola você nunca sobra, professor. Se você botar a cabeça para pensar, sempre tem o que fazer dentro de uma escola. Não? Você cria um projeto para aquele professor, um projeto sério, não? Fora do horário, no horário de contraturno, uma recuperação paralela. Não? Volto a frisar, pessoal, quem está falando aqui não é nenhum acadêmico, não é trabalho de pesquisa, não é trabalho de campo, é apenas impressões que eu tive numa época, tá? E logo depois, às vezes, acontecia o seguinte, um professor daqueles 2, né, que normalmente eram os mais antigos, que ficavam na escola, caía doente e aí você não tinha substituto. A turma ficava 4 meses sem aula. Quer dizer, na minha cabeça, isso, sinceramente, nunca entrou, gente. Nunca entrou na minha cabeça. Porque você descarta um professor, o outro fica doente, 4 meses uma turma fica sem aula, estragou todo um trabalho, por exemplo, de matemática, né? Onde as coisas são sequenciais, precisam de acompanhamento, precisam ser olhadas com seriedade, né? E eu espero que isso tenha acabado, que isso não exista mais.
E agora vamos falar um pouquinho de uma experiência que eu tive assim que eu cheguei no estado, uma experiência gratificante e, na minha percepção, ela acaba também por conta desse mito, dessa coisa absurda. Veja bem, antes de chegar no estado, eu já tinha conhecido o artigo 99, o antigo Madureza. Veja como eu sou velho, né? Muita gente acha que ensino à distância é algo recente. Muita gente pensa isso, até talvez autoridades aí governamentais. Ensino à distância é muito mais velho do que a gente imagina, né? Quem tem aí a idade que eu tenho, ou perto da idade que eu tenho, pegou o ensino, o telecurso na televisão, pegou esse projeto, o projeto chamado Projeto Minerva, né, que era no rádio. Inclusive era muito difícil acompanhar a matemática, mesmo que você tivesse uma excelente base, porque era rádio, era falado, né? O professor falava, olha, a equação 3x menos 2 igual a 43, passando o termo para um outro membro, era falado numa velocidade assim absurda, entende? Mas é para aqueles que são jovens, novos, que acham que ensino à distância é esse ensino online agora, onde os cursos são oferecidos. Não, muito antes do Projeto Minerva, já existia nos encartes das revistas em quadrinho, já existiam cursos técnicos, onde você se inscrevia e eram de boa qualidade, alguns de boa qualidade. Você recebia, mandava para lá, lógico, era moroso, mandava para lá, escrevia e recebia todo o pacote de material meses depois, vinha pelo correio, dependendo do curso que você estava inscrito. É claro que não dava para fazer datilografia, né? Porque precisava da máquina, enfim. Mas alguns cursos mais simples funcionavam e funcionavam bem. Muito bem, então eu tive essa experiência no artigo 99, no Madureza, eu passei por isso na rede particular. Tá? Quando eu entro no Estado, eu entro no ensino supletivo. Tá? Porque as grandes discussões do magistério, elas passam exatamente pela questão da evasão e da repetência. Qualquer curso que você vai fazer, seja ele na área de educação, você vai discutir esse assunto em algum momento do curso, só se eu esteja tão por fora que esteja mudado tanto. Mas educação, qualquer curso ligado à área educacional, você discute reprovação e evasão e repetência. Tá? E o ensino supletivo, volto a dizer, tá, gente? E estou sendo repetitivo. Isso não é estudo, não é nenhuma tese de mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso, não. Isso é uma observação de um velho professor. Tá? Quando eu cheguei no ensino supletivo, foi a minha primeira experiência, né, no ensino público, eu encontrei algo fantástico. Que algo fantástico era esse? Eu peguei uma turma, eu já tinha experiências de cursos preparatórios de outros lugares, né, de outros caminhos. Mas eu peguei o supletivo, que era aquelas pessoas idosas, em sua maioria, mas que traziam uma história de vida. Todo ser humano tem uma história de vida. E essa história de vida, ela nem sempre era uma história muito alegre, muito agradável, né? As pessoas que procuravam o ensino supletivo,
eram pessoas que traziam as marcas da vida no corpo, né? Eram pessoas que, inclusive, traziam problemas de saúde, problemas familiares, né? Porque aquela faixa de idade eu peguei gente até que tinha sofrido acidente vascular cerebral, enfim, mas foi assim um negócio que me marcou. Eu fiquei 16 anos, e tive até o privilégio de ser homenageado na Câmara Municipal. É uma coisa que foi muito gratificante, porque, e veja bem, e nós não deixávamos de dar conteúdo, nós dávamos conteúdos. Nós tivemos casos de poucos, de fato poucos, não era a regra, exceção. Nós tivemos alunos que passaram para a escola de especialista de aeronáutica, apenas fazendo um ensino supletivo, né? Porque nós dávamos conteúdo, nós dávamos aula realmente. Agora, independente da aula, tinha todo um envolvimento carinhoso, né? Amigável, enfim, você sentia o carinho daquelas pessoas por você, sabe? É algo que passa pela minha lembrança, assim, com uma grande saudade, uma coisa, assim, bem positiva que marcou a minha vida. Foram 16 anos só dentro do ensino supletivo. E aonde entra a descontinuidade das políticas públicas? A descontinuidade das políticas públicas, ela passa, às vezes, e não é... Eu não quero acreditar que seja por maldade, tá? Não quero acreditar que seja de maldade. Eu creio que seja um descuido, uma falta de ter um pouco mais de paciência, tá? Porque o que aconteceu com o ensino supletivo? Ele não tinha uma rede de escolas, como tem o município, como tem o estado. Ele não tinha uma escola própria. E agora você vai entender minha fala. Os alunos supletivos, estudavam à noite, tá? Nas escolas estaduais. Eu não lembro se municipais tinham, mas escolas estaduais, sim. Eu trabalhei numa escola estadual. Eu acho que cheguei a trabalhar numa escola municipal também, à noite. E aí começaram os problemas. Por quê? A diretora do dia, óbvio também, né, gente? Não vamos generalizar, tá? Estou falando de uma, duas escolas às quais eu passei, tá? Tinha uma tendência, essa tendência de que a escola era dela, né? Então ficava aquelas coisas que poderiam ser relevadas, mas ficavam na ponta de faca, né? Ah, a sala amanheceu suja. Ah, foi ensino supletivo. Ah, pô, o mural lá amanheceu, soltou ali um daqueles desenhos, né? Soltou do mural. Ah, foi ensino supletivo. Então isso criava uma rivalidade tola, boba, como se todos nós não estivéssemos trabalhando pela mesma causa, pela causa do ensino, da educação, né? Cada um dentro do seu momento, dentro do seu contexto. Qual era o nosso contexto ali? Era atender uma clientela sofrida, né? Que por algum momento se atrasou na escola, por diversos motivos, que não cabe a gente agora aqui analisar, e nem teríamos subsídios para isso. Cabia fazer o melhor possível ali, né? Fazer o melhor possível. Enquanto
a parte municipal, enfim, a parte diária, tinha outro propósito, mas que não deixava de ser também um propósito valoroso, digno, honroso. E essa picuinha ficava, sabe? Era uma coisa, chegava a ser irritante. Eu não posso garantir que isso era em todas as escolas, com todas as direções, tá? Não posso. De jeito nenhum, não entenda isso. Muito bem. Passado o tempo, o que aconteceu? Volto a repetir, em alguns casos particulares, o aluno do dia é adolescente. Adolescente, nem todo o adolescente é dócil, é carinhoso, é fácil de ser levado. Não, você encontra muita pedreira pela frente. Então, algumas direções de escola passaram a transferir esses alunos com a aquiescência, né, de algumas outras instâncias educacionais para o turno da noite. Até com uma falsa, talvez, não posso afirmar, mas com uma desculpa assim, ele precisa trabalhar de dia para ajudar a mãe, então ele vai para a noite. E o objetivo do supletivo não era esse, não era esse. Bom, isso fez com que acontecesse o quê? De repente, nós vimos numa sala de aula, né, de 40 alunos, 20 adolescentes. Óbvio, não precisa ser muito inteligente para ver o que isso aconteceu, o que ocorreu. Mais uma vez, essas pessoas de idade, que já tinham passado por tantas dificuldades na vida, se viram expulsas. Expulsas entre aspas, né? Por quê? Elas estavam ali para recuperar o tempo perdido, mais para uma socialização, aprender um pouco, até às vezes para ajudar os seus próprios filhos, netos, né? Aprender um pouco não só de socialização, mas de conteúdo mesmo. E aí começou a evasão, e a escola do supletivo se extinguiu, virando um terceiro turno à noite, cheio de garotos. E esses garotos, normalmente, garotos que davam bastante trabalho, e assim foi o fim de um projeto lindo, muito bonito. Eu não vou citar o nome do autor, por questões políticas, ideológicas e tal, eu não vou entrar nessa seara. Mas era um projeto, eu classifico um dos melhores projetos que eu tive o prazer de trabalhar e de colaborar, né? E também, novamente, isso que eu estou passando aqui não é fonte de pesquisa, foi vivência. Muito bem. Depois, esse ensino supletivo, aí que entra a descontinuidade das políticas públicas. Depois, esse ensino supletivo, ele toma um outro viés. Ele passa a ser centro de ensino supletivos, tá? Onde o aluno se dirigia lá a uma determinada região, tá? Existia lá um grupo de professores que ficava à disposição para o aluno tirar algumas dúvidas. E depois ele fazia uma provinha. Em algumas matérias ele passava, em outras não passava, então ficava em dependência, até que ele tirava o diploma dele. Mas veja bem, isso não era a prioridade do ensino supletivo, não era simplesmente o diploma. Eles queriam muito mais, né? E o SES passou a ser procurado também por jovens, na sua maioria, e o projeto também está aí até hoje, só que vem mudando de nome, né?
do SES passou a ser SEJA, se eu não me engano, Centro de Ensino de Jovens e Adultos. Enfim, vai mudando as siglas, vai mudando as siglas. Porém, a ideia, né, que já não é mais aquela ideia que me empolgou, que me entusiasmou, que me deixou lembrança, mas é um negócio assim que mostra o quanto o magistério é importante, a profissão é linda, mas o quanto a gente padece. E eu não estou acusando aqui ninguém de ter feito nada proposital. Às vezes é uma atitude impensada que acaba dando errado, né? Quem teve essa ideia de passar aluno de dia para estudar à noite, deixou de perceber, né? Deixou de consultar quem trabalhava com esses alunos, né? Quem conhecia bem essa estrutura, quem sabia qual era a finalidade, quem sabia o que se esperava daquele projeto, né? Os alunos tinham confraternização, os alunos tinham torneio de futebol entre as escolas supletivas, eles tinham todo um processo de socialização que essas pessoas simplesmente atropelaram. Não quero acreditar que seja com má fé, né? E em cima dessas questões mitológicas que eu citei. A escola não me pertence, ela não é minha, né? Daqui a alguns anos eu não vou estar aqui, ninguém vai mais lembrar de mim. Um ou outro, talvez, 3 ou 4, né, lembrem de mim, mas o magistério é muito maior do que isso. E aí a gente vê, a gente assiste essas políticas públicas sofrendo descontinuidades e sendo apresentadas como se fosse assim algo de muito novo. Caiu o tablet aqui. Algo de muito, espero que não tenha quebrado. Algo de muito novo e que venha, né, ser a redenção do ensino, tá? Quando, na verdade, essas experiências já foram mais do que testadas, né? Algumas, a maioria delas, precisava apenas de ajuste. Não precisava de mais do que isso. Era apenas ajuste. Uma outra coisa que vai ficar para um outro momento, porque o vídeo já está ficando muito grande, já estou enchendo a paciência de vocês demais. Eu ainda quero fazer vídeos que me pediram sobre o livro do Sinésio de Farias e outros livros, né? Vai ficar para uma outra época. Mas aí a gente tem muita coisa para conversar sobre o magistério. Muita coisa que a gente está vendo nos noticiários aí, achando que é algo recente, mas não, já foi feito várias vezes lá atrás, já foram repetidas, década de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, mas sofre essa descontinuidade, quando às vezes não era necessário, não era preciso mexer no projeto todo, bastava um ajuste, né? Um ajuste aqui, um ajuste ali, corrigir o que está errado e tal, acertar esses detalhes e deixarmos um pouquinho essas questões mitológicas, né, de lado e olhar mais ou menos para a escola como um espaço de humanidade. Um espaço de humanidade onde o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, enfim, não são donos da verdade. E nem são as figuras mais importantes, mais ilustres dentro da escola.
A escola, a figura importante, a figura ilustre é o aluno. É o aluno. Quer você goste, quer você não goste, né? Ele é que é a essência da escola. E ele não é um objeto que você empacota, encaixota e joga numa sala. Empacota, encaixota e joga numa sala. Não, não é assim. Não é assim, né? Hoje eu tomei conhecimento de um fato desagradável, não vou tocar aqui no meu bairro, não vou tocar nesse vídeo, né? Mas fruto dessa, vamos dizer assim, dessa displicência, né? Achando que não, o aluno é um pacote, ele é um produto, a gente joga tudo numa sala e mistura e faz assim e tal. Não, isso vai ter que ter uma hora que isso vai ter que acabar. E talvez a solução não seja tão difícil, são ajustes. Bom, gente, eu espero que você continue dando o seu apoio, você professor, né? Eu preciso também muito mais de vocês do que vocês de mim, porque a minha realidade foi uma, a de vocês hoje é outra. E eu preciso dessa realidade de vocês, até para que eu possa não me perder no tempo e no espaço, né? Eu tenho que estar acompanhando vocês também. E uma coisa que eu gravei comigo desde o início da minha carreira foi que ensina melhor aquele que aprende mais. Aquele que aprende mais é aquele que ensina melhor, né? Então, por isso eu não tenho nenhuma vergonha de sentar e fazer curso, assistir aula de matemática com outro colega mais novo. Não tenho nenhum problema quanto a isso, né? Aliás, eu indico até o curso do professor Miller, que eu acabo de me inscrever, um curso de análise combinatória, que eu vou fazer, né? Não vejo nada demais, eu preciso disso. Bom, então, gente, era isso. Espero que você continue prestigiando o canal, fazendo seus comentários, fazendo as suas críticas, né? Não só de elogiosas, porque o elogio nem sempre ele é tão positivo. Às vezes a crítica é muito mais importante. E eu vou voltar a fazer as questões de matemática, sim. Inclusive a prova da UERJ, eu achei a prova algumas questões bem difíceis, tá? Fugiu um pouquinho do padrão que costuma ser, mas eu vi também assim rapidamente, tá bom? Grande abraço, gente, até o próximo vídeo. Deixa lá, se inscreva no canal se você não é inscrito. Olha, não custa nada, não vou te vender nada, não vou te oferecer nada, mas eu estou, sinceramente, surpreso e adorando esse convívio com vocês.